Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores. Nós vamos hoje dar continuidade ao estudo do depoimento pessoal como uma das provas em espécie que nós estamos aqui tratando justamente nessa parte da instrução probatória do procedimento comum da tutela cognitiva, onde nós nos encontramos nesse momento. E eu quero dar continuidade, nós terminamos o vídeo anterior analisando, vimos o modo como se produz na audiência de instrução e julgamento o depoimento pessoal, até recordamos, já tínhamos tratado disso anteriormente, e vimos que o objetivo em si do depoimento pessoal é para que se permita ao juiz consultar diretamente a parte sobre o modo como se deu o aspecto fático da causa, sem o filtro, sem a interferência técnica do seu advogado. Então se busca mesmo ali a reconstrução dos fatos através diretamente da oitiva das partes, desprezando a orientação do advogado. Nós vimos que o advogado da parte depoente não pode formular perguntas a ela, não é essa a finalidade. E aí é o seguinte, tradicionalmente se entendia, senhores, que o depoimento das partes não poderia lhe beneficiar, porque ela seria um sujeito interessado, seria ali um estímulo, portanto, ao prestar o depoimento sobre como ocorreu os fatos. Se aquilo pudesse favorecer as partes, entendia-se que haveria ali um estímulo a talvez mentir, alguma fraude processual. Mas atualmente essa circunstância ela é atenuada, especialmente por conta do livre convencimento motivado. Nós vimos que a parte não pode solicitar o seu próprio depoimento, já por conta desta característica de ser um sujeito interessado. Nós vimos que o advogado da parte não pode lhe formular perguntas, porque a finalidade é que se coloque a parte ao crivo do juízo e do advogado da outra parte que eventualmente tenha solicitado. Agora, se com o depoimento da parte sobre como se deu os fatos, o juiz se sinta ainda mais convencido ou se convença sobre o modo como se passou os fatos, nada impede que ele se utilize. Nós vimos o princípio, a característica da aquisição, da comunhão dos meios da prova. Então a prova pode beneficiar ou prejudicar a parte, ok? Naturalmente, o juiz, ciente de que a parte é um sujeito interessado no processo, ele leva, ele toma, ele recepciona o depoimento da parte de um modo sempre cauteloso, encarado com reservas e tudo mais. Mas nada impede, não há uma proibição, o juiz pode valorar o depoimento pessoal de modo a favorecer o depoente. Não há nenhuma restrição, seja normativa, seja mesmo doutrinária ou jurisprudencial. Em que pese a finalidade principal, ou não digo nem finalidade principal, a finalidade é essa, o juiz possa extrair como se deram os fatos. Mas uma das consequências principais do depoimento pessoal, nós já mencionamos, está lá no artigo 385, no parágrafo 1º, né? Parágrafo 1º do 385, que é aplicar a pena de confissão. Vamos tratar melhor disso, confissão não é bem uma pena, mas ter como consequência a confissão, seja pelo não comparecimento da parte designada a depor, seja quando ela vier a depor e ela comparecer à audiência, mas ficar calada ou responder com evasivas, ok? Isso pode resultar, portanto, em confissão, como nós já vimos e veremos até melhor destacadamente a seguir com os senhores. Eu quero tratar por hora de um outro tópico, que é o da pessoalidade e indelegabilidade. O depoimento pessoal, ele é tido, senhores, como um ato personalíssimo, de modo que o depoimento pessoal, como está no próprio nome, deve ser prestado pela própria pessoa da parte. Logo, não se admite a delegação, a indelegabilidade. Não se pode constituir procuradores com poderes especiais para fins de prestar o depoimento pessoal. Então você imagina, a parte não sabe como mentir, a parte não sabe como dizer de uma outra forma como os fatos se deram, ela recebeu
a intimação pessoal para comparecer à audiência e prestar o depoimento pessoal, ficou desesperada, está com medo e vai acabar dando com a língua nos dentes e vai afirmar algo contrário ao seu interesse, que é propriamente a confissão. O que ela poderia pensar? Eu não consigo, mas eu conheço um amigo, um fulano, qualquer que é mestre em oratória. Não é nem que ele vai mentir, mas ele vai responder com evasivas e vai responder de um jeito que não vai me colocar numa situação tão prejudicial. Então é o seguinte, eu vou nomear ele como meu procurador para a audiência. Não pode. Não pode. Não pode porque o depoimento pessoal é um ato personalíssimo. Como está no nome, depoimento é pessoal e deve ser prestado pela própria pessoa da parte. Há uma certa divergência na doutrina, não quanto a esse ponto que eu acabei de falar, que é unânime. A questão que surge é o seguinte, e se a parte for incapaz? E se o depoente for incapaz? Aí já há quem admita. Aí já há quem admita por conta da incapacidade. Então não seria toda pessoa, toda parte que poderia nomear um procurador. Mas, se a parte for incapaz, há quem admita a nomeação de procurador com poderes especiais. Mas a doutrina majoritária, senhores, a doutrina majoritária é mesmo no sentido da incompatibilidade do depoimento pessoal com a nomeação de um procurador. Tá certo? Bom, ainda nesse atributo da pessoalidade e da indelegabilidade, recordar algo que nós vimos no encontro passado, no último vídeo que eu disponibilizei para vocês. Quem depõe em juízo é sempre uma pessoa natural, pessoa física. Se a parte for uma pessoa jurídica, ou representante da pessoa jurídica, ou um preposto da pessoa jurídica, deve ser nomeado para fins de prestar o depoimento. Nessa nomeação desse sujeito, da pessoa natural que vai ser interrogada, que vai depor, deve-se conceder a ela poderes especiais. Então não pode ser um mandato, uma cláusula geral, deve conter o poder especial, porque uma das consequências é justamente a confissão dos fatos. E uma decorrência lógica, ainda que não expressamente, ele deve ter o domínio dos fatos, né? De nada adianta você nomear um preposto que nada sabe sobre os fatos. Inclusive, na jurisprudência, se tem reconhecido a confissão quando a pessoa jurídica nomeia um preposto que não presenciou o fato e que nada sabe a respeito do fato. Claro que nós devemos aqui partir de uma análise casuística, ter cuidado, né? Ter cuidado para não ser tão rigoroso também com a pessoa jurídica. Você imagina que a causa envolva um servidor, um funcionário, alguém que respondia à época, 5 anos atrás, pela empresa, somente aquele sujeito presenciou os fatos, ele seria um ótimo preposto para depor. Você imagina que ele não trabalhe mais na empresa. Aí ele vai ter que servir como testemunho e não como um depoimento pessoal. Você imagina que aquele sujeito tenha morrido. Será que a empresa não pode nomear? Ele era um gerente de um banco. Algum fato que ocorreu numa agência e o gerente da época não se aposentou, não é mais funcionário da pessoa jurídica. Se bem que o fato de ser funcionário vem sendo desprezado. Vamos facilitar aqui. Aquele sujeito morreu, veio a falecer. Como é que nós vamos ter o depoimento pessoal dessa pessoa jurídica? Mas a outra parte pediu, o juiz nomeou. E aí, se a pessoa jurídica mandar o gerente atual, se o gerente explicar essa situação, olha, eu não sei bem, eu posso descrever travamento lá na porta eletrônica. Eu não sei naquele fato que aconteceu, eu não presenciei esse fato, Excelência. O que eu posso dizer para Vossa Excelência é como é que funciona, como é que se dá o funcionamento das portas hoje em dia, desde o meu momento para frente. Você vai aplicar a pena da confissão num caso como esse? Aí não, me parece que a boa-fé aqui é evidente, que a causa é justificada pelo não comparecimento do preposto que tenha domínio dos fatos. Então, sempre uma análise casuística para temperar aqui a análise. A jurisprudência vem admitindo, eu fiz menção ainda há pouco, mas o funcionário não trabalha, o ex-funcionário não trabalha mais na empresa, se vem admitindo que o preposto ele não tenha
vínculo empregatício com a pessoa jurídica. Quer dizer, o requisito, o pseudo-requisito de vínculo empregatício para os prepostos, ele vem sendo minorado pela jurisprudência por uma aplicação por analogia do artigo 9º, parágrafo 4º da Lei 9.099 de 95, que é a lei do JEC, né, a Lei do Juizado Especial Cível. Lá se afirma expressamente que no sistema dos juizados, então aqui é um ponto seguro, o preposto não precisa ter vínculo empregatício. E a justiça comum, quer dizer, mesmo fora do âmbito do sistema dos juizados, gostou e vem aplicando essa lógica para tentar trazer um maior dinamismo e dinamicidade. O que se exige, portanto, é que o preposto indicado tenha poderes especiais e tenha domínio dos fatos. Vejam, de tudo que nós já vimos no encontro passado, no vídeo anterior e nesse vídeo, nós já podemos aqui estabelecer umas distinções importantes do depoimento pessoal com relação, por exemplo, à prova testemunhal. Então, o depoimento pessoal não se confunde com a prova testemunhal. Por quê? Porque na prova testemunhal, o depoimento se dá por um terceiro, por quem não é parte. Quem é parte não pode ser testemunha. A testemunha é, portanto, um sujeito que não é parte, um terceiro. Ao passo que no depoimento pessoal é justamente o inverso que se dá. O depoimento pessoal, nós já vimos isso aqui no encontro anterior, a inquirição, o depoimento é de uma das partes da demanda. Autor, réu, eventualmente um terceiro interveniente, uma intervenção de terceiro, no qual o terceiro se torne parte da demanda, como a denunciação da lide e a assistência litisconsorcial, por exemplo. O depoimento pessoal, ele também não se confunde, senhores, com a prova pericial, também por conta do sujeito, né? Ainda que se possa cogitar que a parte, as partes ou uma das partes detenha conhecimento técnico especializado sobre o âmbito da questão jurídica discutida, e a perícia é justamente a nomeação de um perito no assunto, né? O juiz nomeia um perito da sua confiança, da confiança do juízo, mas a grande característica é que o perito não pode ser uma das partes, e o perito não pode nem mesmo ter interesse na solução da controvérsia. Vejam ali o 465, parágrafo 1º, o 467, que vão trazer essa hipótese de suspeição do perito. O perito deve ser, portanto, um sujeito desinteressado na solução da controvérsia, ao passo que no depoimento pessoal, como ele é prestado por uma das partes, o depoimento pessoal é prestado por alguém interessado. E aí, para fechar, o depoimento pessoal ele não se confunde também com a confissão, senhores. Tá? A confissão pode decorrer de um depoimento pessoal, quando o depoente não comparece ou comparece e furta-se a responder. E nós veremos, é uma modalidade de confissão, a confissão ficta ou confissão tácita, que não é a confissão real. Mas são coisas distintas. Nós podemos ter um depoimento, e nós vimos que o depoimento pode até beneficiar o depoente e não vai ter confissão nenhuma. Então não há uma relação de necessariedade entre depoimento pessoal e confissão. Mas o depoimento pessoal pode resultar em uma confissão. E o Código de Processo Civil trata a confissão como meio de prova, que é um equívoco e nós vamos tratar disso melhor lá, né? A confissão não é um meio de prova. A confissão é um resultado probatório. Pode resultar em confissão. Mas o que nos importa aqui saber é que o depoimento pessoal, com ela, não se confunde. O depoimento pessoal não se confunde com a confissão. Tá certo? Bom, então vamos ficando por aqui. Tem mais coisa para falar sobre o depoimento pessoal, especialmente a relação do depoimento pessoal com a confissão, mas aí eu vou tratar disso num próximo encontro com os senhores. Então, senhores, é isso. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.